disponibilizar o vídeo no nosso site da UE. Muito bem, então acho que agora a gente pode começar oficialmente. Então, bom dia a todos, todas e todes. Eu sou a Marilda, sou orientadora educacional aqui do SAI. Estarei acompanhando com vocês este webinário, Como o Cérebro Aprende, uma temática muito relevante, muito importante aí para ajudá-los neste processo da trajetória da vida acadêmica. Nós aqui do SAI, da Orientação Educacional, em especial, trabalhamos com diversas frentes de atuação, em especial processos de aprendizagem e construção de carreira. Estamos localizados aqui de frente com a DAC, do lado do bandejão. Acho que agora a gente consegue dar essas referências físicas. Provavelmente em algum momento vocês já passaram por aqui. Embora o retorno presencial já esteja avançando aí no semestre, nós optamos, né, continuamos aí com as atividades remotas, por vários motivos, né? Acho que um é justamente esse de poder ter pessoas importantes, pesquisadores, professores que estão aí localizados mais distantemente, a gente possa ouvi-los, né, e poder aí ter um pouco mais de acesso à informação. E o outro, acho que também tem o lado de vocês estarem nos acompanhando de diferentes modos, entre uma aula e outra, sem contar aí com o tempo de deslocamento, que acho que acaba sendo um ganho. Mas, de qualquer forma, a gente está presencialmente aqui no SAI, eu estou numa sala fechada, por isso que eu estou sem máscara. Então, eu gostaria de convidá-los a nos acompanhar aí nas redes sociais da Orientação Educacional, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter. Então, vocês podem acompanhar aí a divulgação das atividades que já estão programadas para abril e maio, inclusive. E também podem acessar os nossos vídeos, outros webinários que já aconteceram em 2020, 2021, 2022, sempre com temáticas bem relevantes aí para a vida acadêmica. O importante é que vocês sejam instrumentalizados, tenham acesso à informação e busquem ajuda sempre que necessário, né? Independente do curso, independente do momento do curso que vocês estejam, essa é a nossa principal atividade aqui da orientação educacional. Então, eu gostaria de dizer que eu não estou sozinha, estou representando aqui parte da equipe da orientação educacional, Juliana Consoni está aqui conosco também, a Franciele estará aqui conosco também, então vocês podem ficar à vontade para comentar no chat, fazer perguntas, que nós estaremos mediando aí a conversa. Então, nós temos aí programado em torno de 50, 60 minutos de apresentação e, ao final, um espaço para o diálogo, para dúvidas, perguntas. Então, nosso teto aqui de finalização, até para não ficar algo muito extenso, muito cansativo, é até as 11h30. Então, pessoal, espero que vocês aproveitem, que vocês utilizem, né, muitas das informações que estarão sendo apresentadas aqui com esta temática sobre como que o cérebro aprende. E para isso eu vou fazer uma apresentação mais formal da nossa convidada, doutora Paula Lemes. Ela é psicóloga, graduada pela Universidade Federal de Uberlândia, é especialista em psicologia clínica na abordagem cognitivo-comportamental, especialista em neuropsicologia, mestre em psicologia em processos cognitivos pela Universidade Federal de Uberlândia, doutor em ciências da saúde e em neuropsicologia também pela Universidade Federal de Uberlândia. É idealizadora aí da Cognitiva, um serviço de referência em psicoterapia cognitiva e neuropsicologia. E atua principalmente nos temas de avaliação e reabilitação neuropsicológicas, processos cognitivos, neuropsicologia, psicologia do desenvolvimento, transtornos do neurodesenvolvimento, psicoterapia cognitiva e comportamental. Então, seja muito bem-vinda, doutora Paula, passo a palavra e eu estarei aqui no apoio caso precise. Bom dia para todos, todas aí, e obrigada, Marilda, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, sempre com um frizinho na barriga, assim, que dá um gostinho bom, assim, de estar com vocês. Para mim é uma honra, sei do quanto o serviço de vocês é um serviço de referência, né, aí nacional, internacional, então para mim é uma honra estar aqui. Eu que agradeço pelo convite, para mim é um prazer.
Eu vou projetar aqui uns slides para vocês, só um minutinho, para a gente começar a nossa conversa de hoje. Como eu trabalho com atenção, trabalho com memória, então eu sei que eu ficar aqui mais de hora falando na cabeça de vocês, vocês vão processar quase nada do que eu vou falar. Então, eu vou tentar fazer a minha apresentação o mais breve possível. Eu programei mais ou menos uns 40 minutos, vamos ver como é que vai ser 40 e poucos. E aí, então, eu prefiro que a gente abra ao final esse diálogo, esse bate-papo, que eu acho que sempre acrescenta, sempre tem algo para a gente poder contribuir aí. Só para vocês saberem, né? Quem não me conhece, a Marilda já ouviu falar, já viu minha fala antes, né, Marilda, lá pelo um trabalho da Unifesp, mas para quem não me conhece, eu pedi a minha saída recente da Universidade Federal de Uberlândia, eu era psicóloga lá, então eu exonerei do cargo, né, para trabalhar por conta própria agora, mas eu trabalhei por algum tempo com estudantes universitários, e essa fala minha aqui é voltada para vocês, estudantes universitários, para poder ajudar vocês não só para entender como que o nosso cérebro funciona quando ele está aprendendo novas informações, mas também para vocês terem estratégias e técnicas para ajudar, para favorecer nessa realidade de vocês, que eu conheço de perto, eu atendi muitos universitários, fazia oficinas, grupos e também atendimentos individuais. Então, sei da realidade de vocês, que algumas coisas mudam o endereço, né? Vocês estão aí na Unicamp, eu estava na UFO, mas algumas coisas se repetem, inclusive nas pesquisas científicas internacionais em outras universidades. Eu vou comentar aqui na minha fala de hoje que algumas coisas na vida universitária se repetem a nível planetário, pelo menos no Ocidente, né? Isso se repete. Tá? Então, como o nosso cérebro aprende? E aí eu vou pedir para vocês interagirem comigo durante minha fala no chat, que eu estou com ele aberto, eu vou acompanhando aqui, mas para abrir microfone e câmera a gente combina ao final, tá? Para a gente começar a nossa fala, então, eu quero já interagir um pouquinho com vocês. Eu vou deixar uma enquete, um link de uma enquete aqui no chat para vocês responderem para mim. Eu vou dar um minutinho, até 2 minutinhos para vocês responderem. Como que vocês acham que o nosso cérebro aprende? Então, quem quiser escanear com QR Code, o QR Code já vai pelo celular, já direciona. Às vezes está assistindo pelo celular, não dá, então eu vou deixar o link aqui para vocês agora no chat, para vocês clicarem e responderem para mim como que vocês acham que o nosso cérebro aprende. E aí cabe resposta curta, tá? Não cabe um texto, não. É 2 palavras, 3 no máximo, para vocês contarem para mim como que vocês acham que o nosso cérebro aprende. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou projetar as respostas aqui para a gente ir acompanhando ao vivo. Vamos lá. Ó, essa palavra aí do meio, a maior, né? Não sei se vocês conhecem esse site, mas a repetição, no caso, essa que está em azul, é que está aparecendo mais de uma vez. É a resposta mais frequente que as pessoas estão colocando. Ó, está aparecendo repetição, escrita, escutando e vendo, observação, memorização, repetição e fixação, audição, conexão, conhecimento, decorando informações, eu vou falar do decorar, treino, pausas, emoção, ensinando. Vamos lá, vou dar um minutinho aí. Como o nosso cérebro aprende? O que vocês acham? Como será que a gente aprende coisas novas, né? Decorando, conexão, observação. Associação apareceu de novo. Ó, conhecimento, associação, praticando. Praticando, pausas, observação. Se alguém tiver dificuldade para acessar a enquete, me avisa, por favor, tá?
Prática, conexões, apareceu de novo. Informações, armazenagem. Bom, a gente já tem a maioria, né? Ó, que legal. Repetição, então, apareceu em maior número, mais pessoas repetiram, né? A repetição. Associação, e aí o resto eu já falei para vocês, né? Pausas, escrita, praticando é que o cérebro aprende, informações. Olha só que interessante isso, né? Porque a repetição, ela realmente é o grande segredo, mas tem uma coisinha a mais que eu vou contar para vocês, além da repetição. Já começando a falar da repetição, porque eu sei que os universitários usam muito estratégias lá do ensino médio e fundamental, da famosa decoreba. Fala, fala de novo, repete para ver se aquilo entra na cabeça, né? Fala, 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 lê de novo, lê de novo, lê de novo. Grifa, grifa, grifa. Isso é uma estratégia assim padrão de todos não, claro, né? Mas da maioria dos universitários repete, repete, decora, decora e tenta ver se aquilo entra na cabeça e lembra, memoriza lá na hora da prova, na hora que precisa do conhecimento. E aí, pessoal, voltando aqui então para os meus slides, eu gostaria de passar um videozinho aqui para vocês sobre como o nosso cérebro aprende. É um videozinho rápido e em seguida eu vou contar para vocês o grande segredo. Todo mundo aqui quer saber o grande segredo? Como aprende melhor? Como vai mudar a vida a partir dessa minha fala? Está todo mundo aí disposto a aprender melhor? Gabriel falou que sim. Letícia, Luznelli, então vamos embora. Pedro. Então vou colocar o vídeo, me avisem se estão ouvindo o áudio, por favor, tá? Que o áudio é muito importante. Vamos lá. Alguém aqui precisa de legenda? Ou eu posso colocar o vídeo só por audição mesmo? Tá em português, Paula? Português, é. Tá em português. Ah, então não sei se alguém precisar de legenda, por favor, escreva aqui no chat pra gente, pessoal. Avisem, tá? Como eu trabalho com essas questões de inclusão, eu fico preocupada com isso. Ó, vou colocar então. Vamos lá, então. Como nosso cérebro aprende? Tá sem som, Paula. Aqui na frente, como será que o nosso cérebro aprende? Vamos ver. Aqui na frente fica a nossa memória de trabalho, onde estão todas as informações de que a gente tem consciência nesse momento. Já a memória de longo prazo está espalhada por todo o córtex cerebral e tudo está conectado pelos mais diferentes caminhos. Vamos ver isso mais de perto. O ambiente externo envia estímulos o tempo todo para o nosso cérebro, através dos 5 sentidos. Alguns desses estímulos chamam a nossa atenção e são filtrados para dentro da memória de trabalho. E essas informações do ambiente que foram para a memória de trabalho funcionam como verdadeiros ímãs. Eles trazem informações que são relacionadas lá da memória de longo prazo. E nesse momento a mágica acontece. Quando a gente raciocina, as informações novas e as antigas começam a se conectar. Quando você repete o processo, recebendo estímulos, trazendo os mais interessantes para a memória de trabalho e raciocinando sobre eles, as conexões se fortalecem. Com mais repetição, as conexões vão ficando cada vez mais fortes. Até que chega uma hora que as conexões transformam aquelas informações que antes eram novas. E aí, elas passam a fazer parte da nossa memória de longo prazo. Ou seja, agora elas são informações que você já sabe. A partir daí, a sua memória de trabalho está liberada para receber novas informações e processar novas aprendizagens. E aí, você gostou desse vídeo? Então dá um joinha ali embaixo e compartilha com seus amigos. E aí, todo mundo entendeu como é que o nosso cérebro aprende? Podemos encerrar a palestra por aqui? Claro que não, né? Então, pessoal, olha só, a minha própria palestra em si vai ser treinando estratégias de vocês absorverem melhor novas informações. A minha fala aqui hoje provavelmente deve ser nova para a grande maioria ou para todos aqui, né? Isso que eu estou falando, memória de trabalho, o que é isso? Memória de longo prazo, processamento de informação, que é isso, né?
E provavelmente vocês absorveram uma pequena parte desse pequeno vídeo que eu acabei de passar. Porque o nosso cérebro, ele recruta inúmeras áreas para prestar atenção, perceber os estímulos, memorizar, entender, interpretar aquilo que eu acabei de passar para vocês. Então, para isso, eu vou repetir de uma outra forma o que a gente acabou de ver. E depois a gente vai repetir o vídeo pela segunda vez. E provavelmente vocês vão ter uma percepção diferente do vídeo. Vocês vão processar mais informações do que a primeira vez que eu passei o vídeo. O que acontece então com o nosso cérebro? O nosso cérebro, quando ele coloca aqui, né, aquela figurinha é do nosso cérebro assim, ó, aqui é a parte da frente, nosso lobo frontal e pré-frontal, e as partes de trás, né, lobo occipital, parietal, temporal e por aí vai. Então, essa parte da frente, onde ele se refere no vídeo à memória de trabalho, que é aquele balãozinho que aparece, branco, aquela nuvenzinha, é aqui nessa parte da frente. O que ele está falando nesse vídeo? Que a gente processa informações primeiro na nossa memória de curto prazo. Ou seja, sabe essa memória de curta duração que a gente... eu vou ligar na pizzaria. Qual que é o número da pizzaria? 32, 32, aí você fica com aquilo na cabeça. 32, ligou, pediu a pizza, você já esqueceu o número do telefone. Essa memória de curta duração, que não precisa necessariamente passar para a memória de longa duração, memória de longo prazo. Porque é uma informação que você vai usar ali corriqueira, que não tem necessidade de ser armazenada, a não ser naquele momento do uso. E a memória de trabalho, a gente usa ela o tempo inteiro. O tempo todo a gente está usando nossa memória de trabalho, como, por exemplo, aqui na minha fala, nesse momento. A memória de trabalho, então, essa memória de curto prazo, à medida que a gente percebe, né, que são aqueles estímulos lá que ele colocou, sensoriais, a gente recebe estímulos do ambiente como? Pelos órgãos do sentido. Visão, paladar, olfato, audição e tato. São os nossos 5 órgãos do sentido. Esses 5 órgãos do sentido, então, mandam informações o tempo inteiro para dentro do nosso cérebro. E aí, então, a gente tem uma filtragem do que chega para nós, porque chega muito estímulo, concorda? Por exemplo, aqui onde eu estou agora em Uberlândia, o tempo está mais frio. Então, eu estou recebendo estímulo de que minha mão está levemente fria, eu estou sentindo que está um tempo mais ameno, não está tão calor quanto estava fazendo. É uma informação que está chegando para mim. E eu estou vendo aqui, né, vocês, estou olhando o chat ao mesmo tempo. Então, eu estou processando visualmente. Quando eu presto atenção, eu sinto o gosto da minha boca, o cheiro que está no ambiente. Então, são inúmeros estímulos, né, auditivos. E aí, o que vocês universitários usam muito? Visual. É prestar atenção na aula, olhar, uma via sensorial única. Geralmente é a mais usada aí nas aulas de vocês. Olha, assiste, vai ler texto, é visual também. E aí, então, o que é importante para passar para a memória de longo prazo? Ou seja, aquela memória que vai passar um tempo e você ainda vai ter ela. Que é a que a gente precisa para a hora da prova, é a que a gente precisa para depois que a gente forma na faculdade e precisa do conhecimento para aplicar na prática. É a memória de longo prazo que vai levar para vocês o que ficou de mais relevante e importante. Então, passar aqui da memória de curto prazo para a memória de longo prazo é uma tarefa muito importante para a gente aprender. É assim que o nosso cérebro aprende. Absorve novas informações, armazena. Esse armazenamento de longo prazo é uma aprendizagem significativa. Só que essa aprendizagem de curto prazo aqui, ela também é uma aprendizagem. Não é só essa que vai para a de longo prazo. Então, essa de curto prazo é o que vocês universitários mais usam. E é por isso que passa o semestre, aí vocês olham para as disciplinas que já foram e falam assim, nossa, não aprendi nada daquela disciplina. Fala ou não fala? Eu estou mentindo que vocês falam isso? Passa o semestre, fui lá, fiz a prova, saí bem, mas semestre seguinte, eu não lembro de mais nada, eu não lembro de quase nada, eu lembro de pouquíssimas coisas, não ficou quase nada para mim. Por que isso? E a gente vai falar por que acontece isso, esse efeito, né? Semestre a semestre, vocês perdem aí essa informação no semestre seguinte, para a hora que forma, então, né? Nem lembra que teve a disciplina, não lembra nem os nomes das disciplinas mais. Eu vou passar o vídeo mais uma vez, porque a gente viu que o grande segredo da aprendizagem para o nosso cérebro é repetir, mas não é só repetir, é importante associar. Esse é o grande segredo.
e a gente já vai falar disso em seguida, tá bom? Então, vamos ver se vocês processam um pouquinho mais do que o vídeo falou. Então, vou passar de novo para vocês. É muito triste, né, Marina? Mas é a verdade, eu sei disso. Vamos lá, prestem bastante atenção. Tirem outros estímulos aí do ambiente e foquem aqui no vídeo agora para vocês poderem absorver o máximo possível. Vamos lá. Como será que o nosso cérebro aprende? Vamos ver. Aqui na frente fica a nossa memória de trabalho que o nosso cérebro. Como será que o nosso cérebro aprende? Vamos ver. Ixi, deu erro aqui para mim, para vocês também? Peraí, deixa eu voltar. Deu uma travadinha também, Paula. Ele voltou no outro. Peraí. Ele pulou. Como será que o nosso cérebro aprende? Vamos ver. Aqui na frente fica a nossa memória. Ele tá pulando, né? Onde estão todas as informações de que a gente tem consciência. Só um minutinho, pessoal, que ele tá pulando aqui. Para mim tá projetado bonitinho, e aí para vocês tá pulando. Deixa eu projetar de novo. Como será que o nosso cérebro aprende? Vamos ver. Aqui na frente fica a nossa memória de trabalho, onde estão todas as informações de que a gente tem consciência nesse momento. Já a memória de longo prazo está espalhada por todo o córtex cerebral e tudo está conectado pelos mais diferentes caminhos. Vamos ver isso mais de perto. O ambiente externo envia estímulos o tempo todo para o nosso cérebro, através dos 5 sentidos. Alguns desses estímulos chamam a nossa atenção e são filtrados para dentro da memória de trabalho. E essas informações do ambiente que foram para a memória de trabalho funcionam como verdadeiros ímãs. Eles trazem informações que são relacionadas lá da memória de longo prazo. E nesse momento a mágica acontece. Quando a gente raciocina, as informações novas e as antigas começam a se conectar. Quando você repete o processo, recebendo estímulos, trazendo os mais interessantes para a memória de trabalho e raciocinando sobre eles, as conexões se fortalecem. Com mais repetição, as conexões vão ficando cada vez mais fortes. Até que chega uma hora que as conexões transformam aquelas informações que antes eram novas. E aí, elas passam a fazer parte da nossa memória de longo prazo. Ou seja, agora elas são informações que você já sabe. A partir daí, a sua memória de trabalho está liberada para receber novas informações e processar novas aprendizagens. E aí, você gostou desse vídeo? Se inscrever no canal, clicando ali no cantinho. Ou então, visitar o nosso blog, o maisaprendizagem.com.br e continuar aprendendo a aprender na velocidade. E aí, pessoal, qual é o grande segredo, então, para o nosso cérebro aprender de uma forma significativa, levar as informações para a memória de longo prazo? Repetição. Mas só a repetição de decoreba não é suficiente, porque vai ficar a nível de memória de curto prazo. E vocês não vão ter uma aprendizagem em que você consegue aplicar aquele conhecimento. E aí, qual que é o segundo grande segredo? Então, é a repetição junto da associação. Então, repetição e associação. E aqui eu já vou começar a dar algumas dicas práticas para vocês como estudar de uma maneira menos pesada, menos estressante e aprender mais e de forma mais significativa. Eu vou colocar de novo esse videozinho aqui. Vejam só, esses aqui são circuitos neurais, né? O que é isso? É o final de um neurônio no nosso cérebro com o começo de outro neurônio. E são as sinapses, essas mensagens, esses neurotransmissores mensageiros que vão passando de um para o outro e vão formando circuitos. À medida que a gente repete e associa novas informações, o nosso cérebro vai formando novas conexões. Então, a vida toda a gente faz novas conexões. A gente não tem conexões já limitadas desde que nasce. Pelo contrário, o cérebro de um bebê, ele tem bem menos, o que a gente fala dos sucos, né?
as voltinhas do cérebro, a gente tem bem menos no bebê do que no adulto. Por quê? Porque aquilo ali significa novas conexões, novas áreas, novas redes neurais. Para fazer essas novas conexões, associar uma informação com a outra e a nível neuronal, então a gente tem um correspondente neuroquímico quando a gente aprende. Não é só uma questão de funcionamento do cérebro, a gente tem substâncias mensageiras desses estímulos que a gente vai dando para o nosso cérebro. E aí, para essas conexões se tornarem cada vez mais fortes, você tem que repetir aquele conhecimento, aquela informação, mas também tem que associar. E aqui eu gostaria de deixar uma dica prática para vocês sobre essa associação. A associação de conhecimento, ela pode ser feita de várias formas. E aí é o que vocês escreveram lá na enquete, né? É treino, é repetir, também. As emoções, eu vou falar das emoções no final da minha fala de hoje. Então, associar é a gente poder aplicar esse conhecimento, e a grande dica é usar vias sensoriais diferentes para aprender. Hoje em dia a gente tem podcasts, a gente tem vídeos aí no YouTube, tem várias formas de dar outros estímulos para o nosso cérebro que não só o visual. Então, usem e abusem de técnicas e estratégias que vão estimular vias sensoriais diferentes, que seja inclusive o tato. Eu vou viver, eu vou vivenciar quando for possível. Por exemplo, cursos como biologia, veterinária, medicina, né, área da saúde, área biológica, é muito possível você vivenciar e não só ficar lendo. Você vai num laboratório, você vai numa fazenda, né? Avaliar um animal, avaliar uma abelha, um fruto, olhar a árvore. Isso dá outra forma de aprendizagem para o nosso cérebro. Auditivo, né? Uma estratégia que funciona muito com os universitários, que a gente sempre dava dica nas oficinas, e eu vou deixar aqui para vocês, você, enquanto você está lendo o texto, você grava a sua própria voz. Então, você vai lendo, eu tenho que aprender, e vai lendo. Mas não leia com voz monótona. Leia com entonação, como se você estivesse contando um papo muito animado para um amigo. Isso faz com que depois, na hora que você for ouvir, ou seja, a via sensorial auditiva, que você vai repetir e associar com outras áreas cerebrais, isso vai favorecendo esses circuitos da memória de longo prazo. Leiam e não só leiam, porque aí se você só lê e armazena na memória, aí você tem que voltar e ler tudo de novo, não é? E aí você pode ler ou na íntegra os textos, os artigos, o que você tiver que ler aí para estudar para a prova, ou porque você quer aprender aquele conteúdo, sabe que é importante. Como você pode também contar para você mesmo, que é uma das coisas que apareceu na enquete. Ensinando é que o cérebro aprende. Alguém colocou isso, né? Ensinando. Ensine para você mesmo, ou grave você ensinando para um colega, para alguém, né? Você contando com as suas próprias palavras. Parafrasear, criar com as próprias palavras, isso faz com certeza com que a gente aprenda melhor do que só repetir, repetir, decorar, decorar, decorar. Por quê? Porque a gente acessa vias dentro do nosso cérebro diferentes que vão favorecendo esses circuitos aí novos da memória de longo prazo, de armazenar. A memória, ela imagina um grande arquivo. Sabe aqueles arquivos antigos de escritório, de gavetão, de metal? Imagina que a nossa memória de longo prazo é uma sala infinita de vários arquivos desses. O que a gente vai fazendo à medida que a gente vai repetindo e associando novos conteúdos, novas informações no cérebro? A gente vai favorecendo esse armazenamento em cada gaveta desses arquivos do nosso cérebro. Então, vai armazenando e vai tendo qualidade, vai fortalecendo os circuitos. Ou seja, é uma informação que fica muito bem armazenada. Não é só parte dela. Ela fica ali para quando você precisar recuperar, ela está ali porque você repetiu, associou e deu sentido para aquele conteúdo. O grande segredo é dê sentido. Vocês têm que ver para que vocês têm que estudar aquilo. E aí o pessoal das exatas tem muita dificuldade, né? Nossa, para que eu estou vendo essa fórmula? Pelo amor de Deus, isso aqui não usa para nada. E aí, então, tem que dar um sentido. Ou criar uma história que não tem nada a ver com o conteúdo, mas criar uma historinha para aquela fórmula, associar.
por exemplo, partes das palavras daquela fórmula e criar uma frase a partir dessas palavras, né? Tem várias formas da gente fazer isso e as dicas práticas eu vou falar daqui a pouquinho. E aí, pessoal, quais são os grandes vilões da aprendizagem aí dos universitários, então? Pensando agora que a gente já sabe como o nosso cérebro aprende, que a gente viu o vídeo uma vez, eu expliquei para vocês, a gente assistiu o vídeo de novo e eu expliquei mais uma vez. Então, vocês tiveram pelo menos 4 contatos com esse conteúdo novo aqui hoje. E de formas diferentes, né? E eu gosto de ir gesticulando e fazendo assim, né? Meio teatral, porque isso favorece capturar a atenção de vocês. Porque se eu começar a falar com voz de sono, na mesma entonação, e eu mesma fica com sono, dentro daqui da minha palestra, sem chance. Vocês vão olhar para o lado, vai olhar para o outro, e vocês não vão prestar atenção em nada. Então, o movimento faz parte da captura da atenção, cores, né? Coloca aí nas minhas letras a cor vermelha, que é algo que não é à toa, que está lá no símbolo da Coca-Cola, McDonald's, grandes marcas usam vermelho, amarelo, não é à toa. Tem estudos que essas cores captam mais atenção. Movimentos, novidade, todo ser humano gosta de novidade. E aí, se eu contar aqui para vocês, eu tenho um segredo, todo mundo quer saber, vai mudar a vida de vocês, todo mundo vai parar o que está fazendo, vai prestar atenção. Então, são estratégias que a gente vai desenvolvendo, didáticas, para a gente poder ajudar a capturar a atenção e armazenar melhor na memória de vocês, tá? Quais são os grandes vilões, então? Fofoca, né, Samuel? Falou que é uma fofoca, todo mundo para o que está fazendo para ouvir, com certeza. Procrastinação, alguém aqui já ouviu falar essa palavra? Alguém conhece? Alguém procrastina aí? Deixa tudo para a última hora? Eu tenho prova amanhã. Eu passo a madrugada estudando e vou sair bem, dá tudo certo, tiro nota. Mas aí no semestre seguinte eu não lembro nada. Alguém aqui procrastina ou não? Ou é uma coisa que é só aqui na Universidade Federal de Uberlândia que acontece? Deixa para a véspera. Tem um trabalho, deixa para a véspera. Sim? Isso daí é a nível mundial, não é só a nível Brasil, tá? A procrastinação é o grande problema dos universitários. E aqui eu queria colocar uma crítica ao nosso sistema de ensino também, aos currículos. Não só, isso não é culpa só dos alunos. Se a gente tem um comportamento, um padrão comportamental do universitário, que é a procrastinação a nível mundial, será que é só culpa dos universitários? Você muda a cultura, isso se mantém. Será que é só o universitário que é o problema? Claro que não, é também, né? Tem a contribuição do indivíduo. Mas o sistema é muito falho e não é de acordo com a forma que a gente aprende melhor. Porque a forma que a gente aprende melhor não é com 3 horas seguidas de aula, maçante, você tem que ficar ali, não importa se você está aprendendo, o professor tem que despejar o conteúdo, porque ele tem que cumprir o cronograma, não pode atrasar. E aí o nosso sistema não favorece essa aprendizagem significativa. A procrastinação, então, vem como um sintoma desse sistema que não está funcionando da aprendizagem acadêmica. E aí tem mais um grande vilão, que é o celular. Só que eu não estou aqui para falar mal de celular, porque eu também adoro tecnologia. Desde os 7 anos de idade eu já tinha contato com computadores preto e branco, ninguém tinha computador, eu já tinha. Jogava o Prince, não sei se vocês conhecem esse joguinho. Jogava o Prince, já entrava lá no MS-DOS, CD 2 pontos, CD Prince, era assim. E eu já tinha contato com tecnologia. Então, eu jamais estou aqui para abominar tecnologia, porque eu também a amo, eu acho ela muito útil. Mas eu estou aqui para a gente refletir, depois eu vou propor como vocês usam a favor de vocês, tá? Então, esses 2 grandes vilões, eu já vou falar por que isso acontece. Por que a procrastinação e o celular são os grandes vilões da aprendizagem aí de vocês na universidade. Vamos entender como que se dá o ciclo da procrastinação, que aí vai ficar mais claro por que isso não vai para a memória de longo prazo, vocês deixarem tudo para a última hora. Primeira bolinha ali, a pessoa fazendo prova, vocês têm prova, tem data marcada, já tem um cronograma. Vocês já sabem o dia que vocês têm que apresentar trabalho e prova, porque isso geralmente é feito lá no começo do semestre.
Então, vocês já sabem meses antes que vocês vão ter prova em tal data ou perto daquela data. E mesmo assim, deixam para a última hora. Então, ó, se tem a data marcada, deixa para a última hora, aí é a segunda bolinha aí da imagem. É a menina aí desesperada. Última hora, vou estudar na madrugada, de véspera. O que vai acontecer com essa parte emocional? Você vai ter um pico de estresse, mais do que é o normal, né? Que a gente tem que ter pico de estresse para acordar, para ficar vigilante, acordado. Mas aí o pico de estresse vai mais do que precisava, ele vai lá em cima. Aí vocês se apavoram, desesperam, deixa para a última hora. E o que acontece? Armazena informação no meio desse turbilhão emocional, de desespero, de não dorme bem, privação de sono. É algo que a gente poderia fazer uma palestra inteira só falando do quanto a privação do sono tem efeito negativo na aprendizagem de vocês, no processamento de novas informações. Dormir uma boa noite na véspera de prova é essencial para sair bem na prova. Isso vai ajudar muito também a armazenar na memória de longo prazo. Privação de sono, desespero, estresse. Meu Deus, eu vou sair mal. Meu Deus, eu preciso tirar 10 em 10 porque eu tô com a nota ruim. E aí vocês vão para a prova. O que vocês fazem? Eu coloquei a imagenzinha do livro Queimando. Vocês vão lá, despejam tudo que vocês encheram a memória de trabalho, estressaram o cérebro de vocês com tanta informação em um curto prazo, em um curto tempo, enchem o cérebro, a cabeça fica lotada, cansada, cheia. Vocês vão lá, despejam na prova, sai da prova, acabou o conteúdo, queimou. Memória de curto prazo, não foi para memória de longo prazo. Por quê? Porque o ciclo da procrastinação é assim. Aí eu coloquei esse rapaz aí de costa, assistindo Netflix, assistindo outras coisas, tudo vem primeiro, né? Parece que o estudo sempre fica para o final. Por quê? Porque geralmente os estudos são momentos que não dão prazer. As pessoas não associam o estudo com prazer. Geralmente é uma obrigação a mais e é uma coisa chata. É claro que a Netflix vai ganhar. É claro que o celular vai ganhar, as redes sociais, a fofoca do dia, como é que tá o Big Brother. Isso é muito mais prazeroso para o cérebro do que ficar lá sentado, doendo as costas, de última hora principalmente, estudando. E aí, associação com prazer, ou seja, a emoção, a nossa parte motivacional, ela está ligada intimamente com a qualidade da aprendizagem de vocês. Estudar por obrigação vai ser sempre algo muito, parece que você está indo ali para sabatina, né? Está indo para uma tortura a hora que tem que estudar e não vai estudar nunca mesmo, vai estudar de última hora. Lembrem-se então, memória, estudar de véspera, procrastinar, vai deixar vocês estressados, vai encher a cabeça de vocês. Vocês podem até sair bem na prova, mas não vão aprender de forma significativa. Vocês não vão levar esse conteúdo e vai ficar muito pouco, até porque quando a gente está sob estados emocionais negativos, a gente processa pouquíssima informação. A gente precisa estar num estado de humor neutro ou positivo para processar, assimilar novas informações. Isso é cientificamente comprovado. Abandonem o hábito de procrastinação para ontem. E em breve eu vou falar, tá? E o que eu faço então? Me dá dicas aí de como eu me organizo. Eu vou falar, tá? Eu não vim aqui só para trazer problemas para vocês, mas soluções. Mais uma coisa, então, né? Ciclo da procrastinação, então, é isso, ó. Prova, desespero de véspera, não dorme, memória de curto prazo. Pronto. Queimou o conhecimento. Você teve maior estresse. E olha só o quanto a gente se abusa quando faz isso. Isso é um autoabuso. É quase, não chega a ser uma violência, né? Mas é quase que uma violência com a gente mesmo. Nos privar de sono, entupir de Coca-Cola, cafeína, para dar conta de passar uma noite em claro estudando para fazer uma prova. Ó, o que a gente faz então com o nosso cérebro na hora que a gente usa o celular? Eu falei que o primeiro vilão é a procrastinação, certo? Agora eu vou falar do uso do celular. Esse vídeo aqui ele está em inglês, mas ele tem a legenda em português. E como o outro ele é curtinho, ele é poucos segundos, eu vou repetir ele de novo para vocês processarem de novo a informação do que ele está falando, que é muito importante. O que a gente faz com o nosso cérebro com o uso constante do celular? O que está acontecendo com a nossa mente
com essa era digital agora. Me avisem se estão ouvindo o áudio, tá? Estamos ouvindo, Paula. Wishing happy birthday on Facebook. Replying to 34 chat messages on WhatsApp. Browsing through the news headlines. Reading work-related emails. Sending the latest children's photos to the rest of the family. And all within 2 minutes. Obviously, our brain is overstimulated, and it has become critical to maintain sharp cognitive abilities such as memory, response time, or attention. Many scientific peer-reviewed publications have shown that the Cognifit brain training software can assess and train our brain to maintain. Vou colocar mais uma vez, tá? Vamos lá. Wishing happy birthday on Facebook. Replying to 34 chat messages on WhatsApp. Browsing through the news headlines. Reading work-related emails. Sending the latest children's photos to the rest of the family. And all within 2 minutes. Obviously, our brain is overstimulated, and it has become critical to maintain sharp cognitive abilities such as memory, response time, or attention. Pessoal, o que a gente está fazendo então com o nosso cérebro, com o uso constante do celular? Porque o celular, antigamente, ele era só para ligar, né? Era um celular assim de antena grande, né? Não sei se a geração aí que está assistindo aqui agora é dessa época dos celulares em que você só ligava. Aí, com o tempo, apareceu lá um joguinho da cobrinha. Aí ele já começou a ser mais interativo e o SMS, a mensagem de texto. Aí começou. Aí as ligações de 3 segundos, papai já virou um bate-papo ali, ele já começou a ter um contato diferente, uma relação diferente com o celular. Até que inventaram a internet, chegou para o celular e deu possibilidade de acessar tudo. Ele virou um computador em nossas mãos o tempo todo. E aí, o que acontece no nosso cérebro, então? Hoje, um grande hábito não só de universitários, das pessoas no geral, no planeta inteiro, acorda, mal abre o olho, já pega a primeira coisa, pega o celular. E faz tudo isso que falou aqui no vídeo. Abre o Instagram, abre o Facebook, já responde tudo que ficou por responder, porque tem notificação o tempo inteiro, e essas tecnologias, elas foram feitas para manter a gente ali o tempo inteiro interagindo. Então, o tempo inteiro você vai ter notificação chamando sua atenção. É mensagem no WhatsApp, que aí é um monte de grupo, um monte de gente, aí é a fofoca, aí é não sei o que, é um monte de coisa que você quer. Seu cérebro, olha só o que a gente faz com o nosso cérebro. A gente passeia em vários conteúdos em 2 minutos, né? Fala 2 minutos como algo metafórico, simbólico, né? Às vezes a gente fica muito mais que isso durante o dia no celular. E aí tá falando aqui comigo, tá olhando o WhatsApp, aí vai, nossa, o que a doutora Paula tá falando mesmo? Aí vai, olha aqui, e fica tentando alternar a atenção. Gente, isso tem um gasto mental e energético absurdo para o nosso cérebro, porque o nosso cérebro tem uma capacidade limitada de processar novas informações. E a gente manda novas informações toda hora, a gente não descansa. Não é à toa que pós-pandemia já era esperado um adoecimento mental a nível mundial, planetário, por tudo que a gente viveu aí na pandemia, mas também a gente está na era de sobrecarga mental, estresse, ansiedade e depressão. Isso é fato. E as pessoas têm adoecido cada vez mais. É claro que não é só, é muito simplista eu falar que o celular está adoecendo as pessoas, mas ele contribui, é um dos fatores que contribui com essa sobrecarga e com esse estresse, além da medida. Tá? Então, o uso do celular, a forma, o problema não é o celular em si, é a forma que a gente tem se relacionado com ele. Ele não desgruda de nós. Ninguém consegue sair de casa mais sem o celular grudado na gente. E aí, pessoal, o nosso cérebro, então, ele tem capacidade limitada.
Eu aí coloquei algumas imagens, né? Porque, ó, você está descansando, tá com o celular na mão, tá com os amigos num barzinho, vai para o café, tá com o celular, tá andando na rua, celular na cara. Então, a gente está o tempo inteiro conectado, não quer perder nada, fica naquela sensação, né? De que, nossa, se eu desconectar, que eu vou perder alguma coisa. E eu gostaria de deixar uma dica de um documentário, não sei se vocês já assistiram, é um documentário da Netflix. Vou colocar o nome aqui no chat para vocês, é o Dilema das Redes. Para quem não assistiu ainda, assistam, porque lá eles embasam cientificamente e colocam de uma forma muito interessante e realista o que a gente faz com a nossa mente e o nosso cérebro com o uso das redes sociais, o uso da tecnologia constante na nossa vida. Tá? Então, eu queria fazer esse alerta. E gostaria também de, para finalizar minha fala, né? Aí a gente pode falar mais no bate-papo, para não ficar muito longo. O que faz então, doutora Paula? Tá, beleza, já entendi, meu uso do celular está nocivo, vou tentar melhorar isso. Tá, mas o que eu faço? Eu paro de usar totalmente? Fico uma semana sem usar? Ou eu modero? Quanto tempo? O que eu faço com isso? Como é que eu faço com a procrastinação? E aí aqui eu gostaria de trazer a metáfora da pílula para vocês. O que é isso? Quando você precisa tomar um remédio, por que os remédios são encapsulados, feitos pequenininhos, a maioria, né? São menores, que dá para a gente engolir, toma água e vai. Os remédios, eles geralmente têm efeitos cumulativos, ou seja, você toma a primeira pílula hoje, por exemplo, um antibiótico. Você não vai melhorar a sua infecção, não vai matar as bactérias aí que estão em você, por exemplo, na sua garganta, tomando uma pílula de antibiótico. Geralmente é um ciclo ali de 7 dias, pode ser até 14, 10 dias de pílula, 12 em 12 horas. Então, você tem que repetir. É um pouquinho de dose agora, daqui 12 horas mais um pouquinho, daqui 12 horas mais um pouquinho. Até que dá um ciclo de tanto da dose necessária para matar as bactérias, quanto para fechar e você ter respostas, seu sistema imunológico responder, seu organismo ter melhora. Eu gostaria de fazer essa metáfora com a aprendizagem. Que tal, ao invés de deixar tudo para a última hora, você fazer um pouco sempre que possível? Eu não vou falar todos os dias, porque pode ser irrealista. Dependendo da quantidade de matérias que vocês têm, vocês não vão conseguir um pouquinho todos os dias. Mas talvez consiga um pouquinho 3 vezes, 2 vezes na semana. Você vai entrando em contato com o novo conhecimento, a nova informação, então em pílulas. Um pouco hoje, um pouco amanhã. Isso você já com estratégias. Ó, eu estou lendo de novo, eu não consigo ler o artigo inteiro, mas eu consigo ler a introdução hoje. Pronto, 2 páginas de introdução. Eu sento ali 10 minutinhos, eu leio, já gravando o áudio, depois contando para mim mesmo. Isso você vai gastar ali 20 minutos, meia hora, dependendo do texto. Já vai armazenar um podcast que você mesmo gravou, contando o que está falando. E quando você precisar revisar o conteúdo, porque a véspera de prova é hora de revisar, não é hora de ver novas informações. É hora de você repetir e associar de novo. Isso vai te favorecer lá na frente. Você não precisa deixar de dormir porque está na véspera de prova. Você não precisa ficar desesperado ou desesperada e estressado na véspera. E você já tem o conteúdo armazenado. Você já deu até sentido para aquilo. Você vai lembrar desse conteúdo. Então, lembrem-se da metáfora da pílula. Um pouquinho, sempre que possível, como se fosse tomar um remédio mesmo. Doses cumulativas de conhecimento. Lembrando de acessar vias sensoriais diferentes, que não só decora. Provavelmente não vai armazenar, porque você não está associando, não está dando sentido para o conteúdo. Lembrem de dar sentido para esses conteúdos. Além da metáfora da pílula, uma coisa muito importante, que eu vejo que também é um hábito ruim dos universitários, a higiene do sono. O que é a higiene do sono? O local de dormir tem que ser somente local de dormir. Não misturem tarefas no local de dormir. Aqui eu coloquei a figurinha da menina com o celular do lado, que é algo muito comum dos universitários. Dormir com o celular grudado, ir lá para a cama para dormir, ficar até que vem o sono. Fica lá, fica no celular, né? Até meia-noite, 1h da manhã. Nossa, a fofoca tá boa, não vou dormir não. O que você está fazendo sem perceber? Você está condicionando o seu cérebro, ou seja, você está ensinando para o seu cérebro, e ele é um ótimo aluno. Nosso cérebro aprende rapidinho.
O cérebro humano ele é fantástico, mas também para coisas nocivas. Ele está aprendendo que aquele local de descanso é também um local de ativar, ficar acordado em alerta, porque tem novidades acontecendo. Tem novas informações para ele processar ali. O condicionamento de ativar o cérebro quando era para ele desligar. Então, vai dormir, larga tudo. Quer terminar a fofoca? Termina a fofoca em outro ambiente, na cadeira, lá na sala. Terminou? Pode ser deitado no sofá, onde você quiser. Foi para o quarto, tem que ser... Isso é higiene que a gente fala do sono. Tem que ser um ambiente com o mínimo de ruído possível, o mínimo de luminosidade possível, porque a luminosidade, ela ativa nosso cérebro e ele entende que é para ficar acordado também. E aí aquele local é condicionado somente a dormir. Você tem que entrar na porta para dentro do seu quarto já sentindo sonolência, de nossa, que delícia, vou deitar na minha cama e dormir. E desligar. Misturou. Por exemplo, outro hábito dos universitários. Pegar os livros, pegar texto. Ah, vou lá para minha cama estudar. Na hora de dormir à noite, vai estudar. Separem os ambientes, isso é higiene. Ó, sono é sono. Estudar é estudar. E aí, para isso, é a segunda figurinha aí, ó. Mindful ou mindful. O que isso quer dizer? Mindful é mente cheia, em inglês. Você está dando para sua mente, está estimulando ela a ficar cheia ou ela a ficar esvaziada? Porque o mindful é das técnicas de atenção plena, né? De esvaziamento, de atenção no aqui e agora. E aí, o que você está fazendo com a sua mente na hora que você deita na cama? É hora de mindful, de esvaziamento, de atenção plena, de se entregar ao relaxamento e ao sono. Isso é algo que vocês não vão mudar de hoje para amanhã. É um processo, tá? A higiene do sono, o nosso cérebro tem que recondicionar de volta, ele vai demorar alguns dias para voltar a entender que aquele ambiente é só de dormir. Se vocês tirarem o celular, parar de estudar na cama hoje, não é garantia de um sono de qualidade hoje. Mas daqui a um mês, repetindo isso, aí sim, muito provavelmente, vocês vão voltar a ter esse desligamento para dormir, esse relaxamento na hora que deita na cama. Se está com dificuldade para dormir, presta atenção nos hábitos comportamentais, que provavelmente deve estar alguma coisa embaralhada aí no dia a dia de vocês. Além disso, higiene do ambiente de estudos. Olha a figura de cima, né? Essa foto. Ela está aí no meio de uma mudança. Olha o furacão de coisas em volta dela e ela ali no notebook tentando estudar. Ela pode conseguir estudar? Pode. Mas o processamento de informações dela é poluído, é cheio de ruído e é mais cansativo. Ela não tem nem posição para sentar de forma ergonômica, confortável para ela ler, estudar e fazer o trabalho que ela está fazendo. Olha de baixo, não dá uma sensação de nossa, parece que eu estou mais em paz, um ambiente adequado, eu estou ali, ela está toda atenta, né, ao que ela está fazendo e totalmente focada. E a higiene do ambiente de estudos, além de jamais estudar no local de dormir, é também uma higiene do que tem na mesa. Não adianta você ter, não, eu tenho minha mesinha, eu tenho meu cantinho, pode ser qualquer cantinho, fora do quarto ou fora da cama, pelo menos. Tem minha mesinha, beleza, mas é lotada de coisa, tem roupa jogada, tem tudo em cima dessa mesa. Separa, limpa, deixa somente o material que você precisa para aquele momento. Isso vai favorecer a nossa capacidade limitada de processar informações, vai limpar o ambiente para que a atenção fique plena e focada naquilo que você precisa. Então, a higiene do sono e do ambiente de estudos é algo que muda a vida dos universitários, porque eu sei que vai virando aquela bagunça. Tem muitos universitários que vivem, por exemplo, em um quarto, que é tudo, né? É um quarto que aluga para poder estudar, às vezes estava longe da família, longe da casa, da cidade natal, e aí então é um quarto que tem que ser tudo. Minha dica, você mora em um quarto ou em um apartamento muito pequenininho, um local que não favorece ter ambientes separados, separe então os cantos do cômodo para cada coisa. Ó, esse cantinho é de estudos, esse aqui da minha cama é sagrado, é de dormir. A hora que eu deitar na cama, é luz apagada e é para descansar. Não tem celular, não tem nada. Ah, esse daqui é para organizar roupas. Esse daqui é para tomar banho, para fazer outras coisas.
tá? Então, separem dentro do possível de vocês esses ambientes. Isso é algo que tem muito efeito aí para ajudar vocês a aprenderem melhor também. Existem estratégias específicas de aprendizagem? Técnicas para vocês treinarem? Sim. Tem várias técnicas de atenção, memória. Só que não adianta eu ensinar para vocês essas estratégias e técnicas se o ambiente de estudo está bagunçado, está desorganizado, se você estuda em cima da sua cama e não dorme direito, não descansa, não faz uma boa alimentação. Certo? Então, eu cito aqui para vocês algumas técnicas específicas, e essas técnicas, fiquem tranquilos e tranquilas, estão nos e-books que eu e uma outra neuropsicóloga que ainda está na UFO, né, a Leiliane, nós criamos podcasts e também e-books. Então, os e-books, o mesmo conteúdo tem podcasts para vocês acessarem. Quem preferir ouvir, né, o conteúdo, tem também visual, e eu já vou mostrar para vocês como são esses e-books. Tem a técnica do Pomodoro, tem técnica para como usar o checklist a favor de vocês, caderno de pensamentos, associações, repetição. O tempo é muito importante, dar tempo para a mente armazenar, associar, depois você repete de novo, dá mais um tempo. Então, tudo isso está de forma muito lúdica, são e-books bem tranquilos, poucas páginas, com várias técnicas práticas e estratégias para vocês universitários. E então, pessoal, para terminar minha fala, eu gostaria de chamar a atenção, como eu falei para vocês, do quanto é importante e o quanto influencia, inclusive um dos e-books, que a gente tem 5 volumes de e-books. Um sobre memória e aprendizagem, atenção e aprendizagem. A gente lançou 2 volumes sobre emoções e aprendizagem, não é à toa, porque o assunto é vasto e as demandas são enormes dessa questão emocional e aprendizagem. Então, a gente tem 2 volumes de e-books só sobre isso. A gente tem técnicas e estratégias de estudos específicas com comprovação científica, que a gente sabe que vai ajudar vocês. Se depois a gente marcar mais encontros aqui, né, a gente pode falar sobre estratégias específicas e treinos, que eram as oficinas que a gente fazia dentro da UFO, quando eu estava lá. E, por último, principais dúvidas sobre aprendizagem acadêmica. Dúvidas de vocês, universitários. Então, a gente tem 5 grandes temas de e-books, todos gratuitos, disponíveis para vocês. Eu já vou passar o link, tá? Para vocês acessarem e darem uma olhada. E, para terminar, eu gostaria de chamar a atenção que o nosso estado emocional influencia diretamente em nossa aprendizagem. Então, a neurociência, a gente tem entendido cada vez mais que os nossos estados emocionais são extremamente importantes na hora de aprender. E aí, se vocês estão com questões emocionais, né, que eu sei que tem realidades múltiplas aí nas universidades brasileiras, precisa de ajuda, procurem ajuda especializada. Geralmente tem apoio psicológico dentro das universidades, tem psicólogos que atendem com preço social mais em conta. Quem tem condições de pagar por uma psicoterapia ou então um apoio psiquiátrico, se for o caso, procurem ajuda. Porque às vezes você vai se forçar e vai se culpar e vai entrar naquele ciclo de estresse, né? Nossa, mas eu não estou bem. Aí tenta estudar sem estar bem. Aí não vai bem. Aí fica pior porque não foi bem. E aí isso vai virando uma bola de neve, um ciclo sem fim. A ajuda especializada favorece e facilita um caminho mais leve, menos árduo para vocês. A aprendizagem ela tem que ser prazerosa, ela não tem que ser um caminho das pedras. Vocês não têm que ir espetando os pés aí a graduação inteira. Vocês têm que gostar, ver sentido no curso que vocês escolheram. Cuidados emocionais são imprescindíveis e mais detalhes no e-book aí sobre emoções e aprendizagem. Essas são as capas dos e-books, só para vocês conhecerem. E o site onde eles estão disponíveis para vocês baixarem, www.cognitivaneuropsi.com.br/materiais gratuitos separados por tracinho, né? Cada letra. M, tracinho, A, tracinho, materiais gratuitos, vai separando aí. Obrigada, Marilda. Eu ia digitar aqui, ela já digitou aí no chat para vocês. Esses materiais a gente fez no início da pandemia, justamente pensando em favorecer e ajudar vocês. Eles também estão disponíveis em podcast para vocês fazerem download, tá?
Gostaria de agradecer mais uma vez pela confiança no meu trabalho. Eu estou à disposição. Gostaria de deixar aqui para vocês, quem quiser um contato mais próximo, direto comigo, me chama no Instagram, @cognitiva.neuropsi. Quem quiser seguir, eu tenho vários conteúdos sobre essas questões de aprendizagem também. Meu site, WhatsApp, podem me chamar em qualquer contato aí. Agradeço, espero que vocês tenham absorvido e jogado para a memória de longo prazo alguma coisa. Espero que fique aí para vocês. Ok, Paula, muito obrigada pela sua apresentação. Certamente foram informações bem valiosas aí para se pensar na forma, né, como temos estudado, a forma como temos nos organizado, os recursos que temos explorado mais aí na vida na universidade, né? Acho que, como você bem lembrou, tem uma diferença importante da forma como a gente estudava lá no ensino médio e a forma como a gente está estudando agora na universidade. Então, acho que vale a pena aí vocês, né, o pessoal que está aqui participando, ouvindo, fazer essa reflexão, né, buscar identificar aí as possíveis condições de mudança, né, ou até reforçar, manter aquilo que está funcionando muito bem. O pessoal está agradecendo aqui no chat pela apresentação, o Kleber, a Marina, o Samuel, o Gabriel. Muito bem, pessoal. Então, a gente abre aqui, a gente tem ainda uns minutinhos de tempo, né, para poder conversar. Maria Eduarda falou que adorou a palestra e achei que foi bem didático, né, acho que numa linguagem acessível, que a gente sabe que esse conhecimento é um conhecimento complexo, né? Acho que a gente conseguiu atingir aí os objetivos de compreensão sobre o conteúdo. Já sinto também aqui, parabenizando, excelente apresentação. Muito bem, pessoal. Alguém gostaria de comentar, fazer alguma pergunta, algum comentário? Muito bem, ó, a Larissa já colocou aqui. O que você acha de usar resumo como forma de aprendizagem? Já escutei muitos prós e contras sobre o uso. Obrigada, Larissa, pela sua pergunta. Pessoal, podem ir escrevendo aqui quem tiver mais dúvidas, pode ir colocando. Olha, o Gabriel também já colocou aqui uma questão. Existe um tempo ideal para uma aula e para os estudos de forma individual? Eu já posso ir respondendo, Marilda, à medida Pode, que o pessoal... Tá. Pode sim. A primeira pergunta aqui da Larissa. Obrigada, pessoal. Que bom, fico muito feliz que tenham gostado, que eu estou aqui para ajudar vocês mesmo, né? Passar um pouquinho do que eu estudo de uma forma, igual a Marilda falou, acessível, simples, porque não adianta ficar usando muitos termos técnicos e aprofundar lá no dendrito do não sei o que, não vai adiantar, né? Então, é uma linguagem realmente que eu tento adaptar para vocês, isso faz parte da aprendizagem também. Respondendo a pergunta da Larissa, então, deixa eu voltar aqui. Já está subindo aqui. Do resumo, né? A primeira pergunta é dos resumos, né? O que você acha de usar resumo como forma de aprendizagem? Já escutei muitos prós e contras sobre. Larissa, o que é a grande questão da aprendizagem, né? A aprendizagem, ela é muito pessoal. E aí a gente tenta enquadrar todo mundo no mesmo lugar. Tem pessoas que processam informações melhor de forma visual. Tem pessoas que processam melhor de forma auditiva. Tem pessoas que precisam de experimentar, é o sinestésico. Tem várias vias e formas da gente aprender de forma significativa. E aí, o que as pessoas tentam vender aí na internet? Pessoas que ficam famosas aí na televisão, ficam inventando a receita do bolo. Isso é uma tentativa de ganhar dinheiro, isso não é uma tentativa de fazer as pessoas aprenderem melhor. O resumo, ele é bom? Aí eu vou devolver a pergunta. Você já testou e funcionou para você? Como é que foi para você? E aí tem várias formas de fazer um resumo. Tem gente que copia literal trechos, que eu acho importante. Tem gente que parafraseia e faz um resumo com as próprias palavras. Copiar somente vai ter menos efeito
na aprendizagem, você aprende menos informações, porque fica muito a nível do copia e cola, né? Você não tem um processamento de informações, ou seja, você não chega a dar um sentido para aquilo. Você só olhou visualmente e copiou. Isso por si só não vai garantir que você vai aprender. Aquele resumo copia e cola. Agora, um resumo em que você parafraseia, ou seja, você tem que processar o que você entendeu. Olha o tanto que acessa vias neurais diferentes, cerebrais. Aí você tem que acessar o que ficou para você da informação e repassar ali para o papel. E isso, provavelmente, você vai aprender e armazenar mais informações do que só. Vou fazer um resumo aqui, copia e cola. Hoje em dia, com o Word, a gente faz o Ctrl+C, Ctrl+V. Não tem nem o gasto manual, né, do tempo ali. Então, fazer resumo é garantia de aprender melhor? Depende se faz sentido para você e depende se a forma que você está fazendo esse resumo, tá? Então, tem que adaptar com o jeito aí. E aí, essa adaptação do jeito da pessoa aprender tem a ver aí com a pergunta do Gabriel, né? Existe um tempo ideal para uma aula e para os estudos de forma individual? E aí, a técnica do Pomodoro, ela é uma técnica famosa, não sei se vocês já ouviram falar, Pomodoro vem da coisa do tomate mesmo, né? É uma ideia de você senta para estudar, vou começar a técnica do Pomodoro. Então, eu sento, pego aqui meu texto, meu artigo. O que é a técnica? Você vai parar de ler assim que você percebe que você começa a dar uma dispersada, você começa ali parece que minha cabeça já está enchendo, não está processando mais. Pausa. E aí tem pessoas que isso dura 5 minutos. Senta, lê por 5 minutos e já tem que fazer uma pausa. E aí, a técnica do Pomodoro, ela prega uma ideia de 40 em 40 minutos, uma coisa meio receita de bolo também. O criador, ele veio com essa ideia porque ele adaptou e propôs para melhorar a produtividade no trabalho. Aí ele propõe de 40 em 40 minutos você fazer pausas no trabalho. Só que para atenção aqui à aprendizagem acadêmica, isso não faz sentido. E a nossa atenção, a nossa memória, elas são condicionáveis, ou seja, é igual à musculação, à academia. Se eu for para academia hoje, eu não estou fazendo academia de fortalecimento. Se eu for lá, eu vou ficar dolorida, os meus músculos não vão ficar totalmente definidos hoje, mas eles vão responder ao estímulo. Se eu repetir, eles vão ficando fortes, até que eu tenha a hipertrofia, né? Eu fico definida. A atenção e a memória funcionam de forma semelhante. Você hoje senta e consegue se concentrar 5 minutos, tem que parar 15. Depois mais 5 minutos, 15. Se você continuar treinando, amanhã você repete de novo, você vai ver que naturalmente você vai aumentando essa capacidade atencional. O seu foco vai aumentando devagar, você vai condicionando ele a conseguir absorver cada dia mais informações. Então, hoje você foca 5 minutos, intervalo de 15, 5 minutos. Amanhã você percebe que já vai para 7. Gente, 2 minutos a mais para o nosso cérebro é muita informação a mais que ele processa. Aí amanhã já vai para 10. Depois, a hora que você vê, você já está estudando meia hora direto, 1 hora. Só que isso é treino, é repetição, você tem que fazer. E aí, então, as aulas, né? As aulas, qual que é o tempo ideal? Depende de quem. Para o Gabriel, talvez 5 minutos de aula, já tem que pausar. Talvez para o Pedro são 15 minutos de aula. Então, é pessoal, tá, Gabriel? Não tem uma coisa padrão. Que a gente fala, nossa, a atenção do ser humano dura aquilo ali. O que a gente sabe é que 3 horas seguidas não funciona. 2 horas seguidas não funciona. O ideal é dar várias pausas e intervalos. Isso funciona melhor para o nosso cérebro. Agora, depende do conteúdo, depende do que está sendo visto, porque às vezes você interromper a aula de meia hora, não vai fluir o conteúdo. Tem conteúdo que dá para seguir bem, dependendo do que for, especialmente humanas. Se tiver uma narrativa, uma história com começo, meio e fim, dá para ir ali 1 hora, 1 hora e pouco. Se for uma coisa de exatas, talvez vai ter que fazer pausas ali de 20 em 20 minutos. Tá? Então, depende do conteúdo, depende das pessoas, dos alunos, do perfil da turma, depende, é complexo, é multifatorial. Mas o que a gente sabe é que a nossa atenção funciona melhor, o desempenho dela, com treino e pausas. Você vai fazendo pausas. Aí você vai ter que ir experimentando você com o seu próprio cérebro, com a sua própria atenção, o que você começa a se perder.
pausa ali e cronometra. Aí você vai acompanhando essa evolução, tá? E aí o desafio da área educacional é esse, lidar com tanta diversidade, com tanta complexidade, tendo que oferecer a mesma coisa para todo mundo, né? Isso é que é difícil. Ainda sobre aprendizagem, você indicaria gravar em áudio as aulas para ouvir depois? Tenho receio de alguns docentes não gostarem. Aqui a gente entra numa questão ética importante e vocês têm que pedir autorização expressa do professor. Não pode gravar sem autorização, que é o que a Marilda fez aqui no começo. Todo mundo autoriza? Porque a gente entra em vários direitos aí garantidos por lei, de imagem, de conteúdo, de tudo, direitos até autorais da aula. Peçam para os professores, não autorizou, não tem jeito, aí vocês vão ter que ter outras estratégias. Mas tem muito professor que não importa, que autoriza. E aí é uma estratégia boa para vocês ouvirem depois, se vocês forem ouvir, porque às vezes vai ficar lá gravando, enchendo a memória do celular, não vai ouvir nada. Talvez vocês repetirem para vocês mesmos, já é uma forma de fixação aí do conteúdo mais interessante. Mas tem conteúdo que é mais complexo, que às vezes a gravação é uma boa de assistir depois, né? Juliana, muito interessante a palestra. Você poderia falar um pouco mais sobre o que seria o caderno de pensamentos que você apresentou? Posso sim. Eu acho que é a última pergunta. Ah, não, tem mais um. Juliana, o caderno de pensamentos é o seguinte, é para ajudar como uma estratégia, porque já viu que a gente pensa muito, né? A gente tem muitos pensamentos, todo ser humano é assim. Tem pensamentos intrusos, você está ali na aula, aí está lá prestando atenção, aí vem. Nossa, eu esqueci de pagar o boleto da energia, meu Deus, eu tenho que... Aí já roubou a atenção toda da aula, né? Ou... Nossa, eu briguei com minha namorada ontem, não estou conseguindo prestar atenção nessa aula, eu só penso no diálogo que eu gosto. Aí fica, né? O que é o caderno de pensamentos? Você pega um caderninho bonitinho, um que você quiser aí à parte, carrega na bolsa, carrega na mochila com vocês. Sempre que tiverem pensamentos intrusos na hora da aprendizagem, anota para você resolver depois. Então, ó, nossa, eu tenho que pagar a conta. Então, é a agenda, aí você vai lá e anota. É um caderno que você sempre está com ele vai virar como um auxiliar mental. É uma estratégia compensatória para tirar um pouco de informações de dentro da nossa atenção e memória, não ter sobrecarga. Ó, então tá, então eu esvaziei, ó, então eu sei que está anotado aqui, eu vou resolver depois. E continua prestando atenção na aula, por exemplo, né? Então, o caderno de pensamentos é um caderno para anotar pensamentos. Só que pensamentos que não são o foco ali no momento. E aí no e-book detalha bem como que faz, tá? Dá de exemplo lá. E aí vocês anotam nesse caderno de pensamento, acabou a aula, você volta. Para não esquecer o compromisso e não ficar aquele negócio de martelando de memória, sabe? É uma estratégia para ajudar nisso. E por fim, então, o Pedro, bom dia. Muito obrigada. Só um minutinho. Muito obrigada pela palestra. Você poderia falar um pouco sobre como o mecanismo da respiração consciente em técnicas de meditação e mindfulness influenciam na eficiência da memorização e da atenção? Pedro, o nosso, se eu não me engano, o e-book sobre emoções, a gente fala das estratégias de atenção plena e mindfulness, meditação também. E essas técnicas, elas têm, sim, efeito benéfico não só na atenção, memória, nos processos cognitivos, mas principalmente nas questões emocionais. Esse esvaziamento emocional, que é o que a atenção plena, o mindfulness provoca, a meditação. É trazer a atenção para o aqui e agora e prestar atenção exatamente nesse momento, sem ficar vivendo no futuro e nem no passado, né? Ficar no aqui e agora. Isso faz com que a nossa atenção fique mais focada. A gente tem como se fosse uma limpeza dos ruídos, uma limpeza daquilo que não é relevante, para a gente processar com mais qualidade. Essas técnicas ajudam a dar qualidade para o processamento de informações e, claro, qualidade nas questões emocionais. Ajuda muito. Isso tem comprovação científica de técnicas simples de respiração. Ó, começou a ficar ansioso, ansiosa. Respira fundo pelo nariz, solta devagar pela boca, relaxando todos os músculos. Faz isso 10 vezes. Porque quando a gente está muito ansiosa, está muito ansioso, a gente fica com respiração curta, a gente tende
a tensionar músculos, a gente vai ficando tenso, aí dá dor, vem sintomas psicossomáticos, né? Dor de estômago e não sei o que, é dor de cabeça, é cansaço, porque sem querer a gente tá com aquela respiração de ansiedade, não tá oxigenando o suficiente, tanto o cérebro quanto todas as células do corpo, e a gente está tensionado, isso cansa, a gente precisa de relaxamento. Então, técnicas de respiração simples têm benefício comprovado. Técnicas mais elaboradas de atenção plena, mais ainda, tá? Então, tem muito benefício, sim, para a aprendizagem. Posso responder mais, Marilda? Pode sim, Paula. Tem mais uma pergunta aqui do Vitor. Vitor, existem alguns aplicativos, como, por exemplo, o Luminosity. É um dos que a gente trabalha nas oficinas, que trazem jogos, puzzles, que dizem treinar atenção, memória, etc. Mas vi em alguns lugares de que não há comprovação científica de que realmente ajuda no geral. Então, de fato, não vale a pena dedicar o tempo para praticar com tais apps de jogos. O que é a grande questão, tanto desse aplicativo que você citou, quanto de vários outros? Tem o Racha Cuca, né? Tem vários outros. Ele vai ajudar, mas ele vai ajudar sem um efeito ecológico que a gente fala na psicologia. O que é um efeito ecológico? É generalizar o que você aprendeu. Por exemplo, você treinar uma tarefa num aplicativo, um joguinho, que vai ajudar lá a focar mais a sua atenção naquele tipo de joguinho. Então, você vai treinar para aquela tarefa específica. Mas na hora de estudar é outra situação. Não é generalizável, é muito específico, né? A gente usa muito em reabilitação cognitiva, aplicativos, joguinhos, para aumentar a capacidade, ajuda na capacidade, mas não vai necessariamente ter um efeito joguinho de atenção aqui, na sua atenção concentrada para ler um artigo científico. Entendeu? Não tem esse efeito ecológico, generalizável para outras situações. Então, o que é o ideal? É você fazer treinos de atenção específicos para situações que você precisa melhorar. Já ali no contexto que você precisa. Isso são tarefas ecológicas, já voltadas para a sua necessidade específica. Qual é a sua necessidade específica? Ah, eu preciso me focar mais. Não, eu preciso melhorar as questões emocionais, está me atrapalhando a dormir, a fazer tudo. Prestar atenção. Então, são estratégias emocionais. Ah, eu preciso de melhorar o meu foco de atenção. A técnica Pomodoro ajuda muito e você já treina lá no seu texto, no material que você precisa. Então, a grande questão disso tem efeito na atenção? Joguinhos, coisas, tarefas específicas? Tem. Com o tempo e com o treino, nosso cérebro responde, vai ter uma melhora na atenção para aquela tarefa. Mas não necessariamente vai generalizar para o artigo que você tem que ler. A questão é essa. Mas tem melhora? Esses joguinhos, se você repetir, independente do que seja. Tem sim. Mas é importante a gente pensar na sua necessidade específica, o que você precisa evoluir, melhorar o desempenho aí. Ah, a memória. Eu presto muita atenção, sou muito focada, mas não fica na minha memória. Então, é estratégias de memória para aquilo que você precisa melhorar. Certo? Tem mais alguma aqui? Tem mais uma da Marina, Paula. Ah, tá. Então tá, vamos responder a última da Marina, então. Existe benefício ou malefício nas técnicas que algumas pessoas dizem precisar para ajudar a focar, como ouvir música ou fazer algo manual para prender a atenção no momento presente enquanto ouve o conteúdo? Às vezes parece fazer sentido, mas às vezes não. Isso daí é um termo até um pouco racista, mas eu vou falar para vocês que às vezes vocês já ouviram. É ruído branco. O pessoal falava do ruído branco. O que é esse ruído branco? São aqueles ruídos que você deixa de fundo na hora que você precisa ali concentrar, para não te desfocar, por exemplo. Ah, eu estou num local em que tem barulho da rua. Aí você coloca uma música ambiente de fundo para, tipo, tampar os outros ruídos e te focar somente aqui. E aí tem algumas pesquisas, inclusive, com músicas, que é o que você perguntou, né? Com músicas. E qual que é o efeito na aprendizagem? Aí tem até o mito das músicas do Beethoven, né? Que fazem a gente aprender muito mais. Também é muito pessoal, tá? Tem pessoas que vão aprender muito bem com Beethoven, com as músicas.
a hora que ouve música clássica. Tem pessoas que me relatam, teve alunos da UF que já me relataram que fica com rock de fundo, rock metal, e funciona bem. Só que o que acontece? A hora que você começar com essa estratégia, isso vai ser um ruído que vai te atrapalhar. Mas o nosso cérebro ele é muito fantástico, ele vai adaptar à medida que você coloca de novo, aí você senta para estudar, coloca a mesma música de novo, coloca o mesmo estilo. Seu cérebro vai adaptando e vai colocando aquilo como não relevante para a atenção. Aí isso vai virando meio que um pano de fundo mesmo. Mas no início atrapalha. Aí as pesquisas ainda não têm uma conclusão para longo prazo do uso da mesma estratégia, como um ruído branco, entre aspas. Aí é o barulho do ventilador, tem gente que gosta, né? Vum, 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 aquele barulho repetitivo. Tem gente que gosta do barulhinho do ar-condicionado, tem gente que é zero barulho, se o passarinho cantar, distraiu. Então, aí tem que ver pessoa por pessoa. O que as pesquisas mostram ruídos, quando a gente senta para concentrar para estudar, atrapalham no curto prazo. Mas se você repetir essa estratégia, parece que o cérebro vai adaptando aquilo, entendeu? Mas não deixa de ser um estímulo a mais, uma sobrecarga a mais, para outras áreas estarem ativas, por exemplo, auditivas, ao mesmo tempo que você tem que ler. A gente usa muito o lobo occipital na leitura visual. Então, é um estímulo a mais, é algo que o seu cérebro está trabalhando ao mesmo tempo. Mas a tendência é de habituação. Isso é algo que não só o cérebro humano faz, mas a aplícia, que é tipo uma lesminha, um ser bem mais simples do que nós, a aplícia tem esse processo de habituação também. Então, a tendência é que isso vai, à medida que você repete a música de fundo, a tendência é você se habituar mesmo àquilo e conseguir estudar bem. Não quer dizer que é benéfico, mas com o tempo a gente adapta aos ruídos. Por exemplo, locais muito barulhentos. Senão as pessoas nos grandes centros não poderiam aprender nada, né? A gente vai habituando com ruídos aí no ambiente. Respondi tudo? Respondeu, Paula, muito obrigada pela sua clareza, sua objetividade aí em esclarecer informações, as perguntas que o pessoal foi colocando. Pessoal, então olha só, vocês que participaram aqui do webinário receberão um certificado de participação, a gente só pede aí pelo menos uma semana para a gente poder processar todas as informações e vocês poderem ter aí o certificado. Nós pedimos também que vocês participem dos nossos questionários, a gente gosta muito de ouvi-los, saber aí que demandas a gente pode estar atuando, trabalhando, então fica aqui o convite de vocês responderem esse forms que a Fran, nossa estagiária, acabou de postar aqui no chat. Então a gente vai caminhando para a finalização desta atividade do webinário. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês, a presença, em especial aí da nossa convidada Paula Lemes. Nós estaremos acessando os materiais indicados aqui, usando, que eu acho que essa é a proposta, e aguardo vocês nas próximas atividades. Então, acompanhe aí a nossa programação, essa semana é uma semana mais curta, né? Vamos até quarta-feira, e vai ter um tempinho de descanso aí, que é bem importante também para os estudos, como a Paula bem comentou. Okay. Marilda, eu queria saber se eu posso dar um print para colocar no meu Instagram para divulgar o momento aqui, se todo mundo concordar. Eu vou colocar a capa aqui só um minutinho. Do slide. Quem quiser ligar a câmera e dar um sorrisão aí, pode abrir, tá? Legal, ó, pessoal, abrindo a câmera. Muito bom. Vai ficar lá no meu Instagram, tá? Quem aparecer aí já sabe. Vou publicar daqui a pouquinho, agradecendo vocês. Vou deixar aqui. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3 e... Beleza, obrigada, gente. Muito bom. Pessoal, tchauzinho para vocês, então. E vejo vocês nas nossas próximas atividades. Tchau, pessoal. Boa semana para todo mundo.